Oi, pessoal! Aqui estamos mais uma vez, como fazemos todas as semanas, para mais uma meditação das fases lunares. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Lúcia Veiga Neto, astróloga transpessoal. A astrologia transpessoal é uma astrologia consciencial da nossa multidimensionalidade e origem cósmica. Para isso, além dos planetas pessoais, que é o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, que estão relacionados à personalidade do ego encarnado, enfatizamos também os aspectos que eles fazem com os planetas transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão. Pois, como o próprio nome mostra, são planetas que vão além do homem comum, porque incentivam a conexão com o ser divino, o ser verdadeiro que somos, a nossa alma, que é atemporal, é uma fração do nosso eu multidimensional, mas também estamos vivendo dentro de um invólucro físico temporariamente, para vivenciarmos as experiências terrenas através do ego encarnado, de consciência somente ligada à terceira dimensão, que é separatista e materialista. Essas experiências terrenas são para evoluir a nossa consciência para as dimensões superiores, onde não há dualidade. Essa é a vertente da astrologia que nos põe em contato com a nossa sabedoria ancestral e que nos permite fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio, para que possamos cumprir os desígnios de nossa alma. Antes de iniciar a nossa meditação, vou dar uma explicação introdutória para quem está entrando aqui pela primeira vez. A nossa meditação sempre trabalha com as influências astrológicas da semana, de cada fase lunar, para estabelecermos o propósito de cada uma delas. E digo mais, essas influências não necessariamente determinarão os acontecimentos, pois todos nós temos o livre-arbítrio para escolhermos, dentro do já pré-determinado por nós mesmos, ao encarnarmos, de que formas poderemos reagir a elas. Por isso, nosso objetivo com essas meditações semanais é expandirmos o nosso nível de consciência para nos conectarmos com o nosso eu superior, para aprendermos a entrar em ressonância harmônica com as energias do universo, mesmo que elas possam parecer desarmônicas para nós aqui na terceira dimensão. Mas com a consciência expandida, através da nossa meditação, poderemos compreender o propósito, o porquê e para quê, o desafio das quadraturas ou oposições, porque as quadraturas geram conflitos internos e as oposições podem gerar conflitos através de terceiros. Mas nós vamos entender o propósito disso, porque tudo tem um ensinamento. Esses conflitos são só sentidos se não nos identificarmos com o propósito divino deles e resistir às mudanças evolutivas que devem ser feitas, porque afinal encarnamos para galgar graus mais elevados de evolução e renascermos para uma nova Terra de quinta dimensão durante essa transição planetária. Através da conexão com o nosso eu superior, o ser divino que reside em nós, podemos canalizar de uma maneira positiva e elevada a energia da Lua e das configurações planetárias da semana, repolarizando as energias dissonantes, escolhendo nos sintonizarmos com as fluentes. Para isso é importante conhecermos a dualidade de luz e sombra de cada energia planetária e assim escolhermos o lado luminoso, positivo de cada uma delas, mesmo que seja uma situação difícil e desafiadora, como os aspectos astrológicos de quadratura e oposição nos apresentam. O objetivo dessas meditações semanais é entrar em sintonia cósmica com as energias arquetípicas dos signos de cada lunação, que cada um deles só ocorre uma vez por ano, principalmente com as energias arquetípicas de cada fase lunar, para estabelecer o propósito de cada uma delas. Nessa meditação, vamos entrar em sintonia com as energias arquetípicas do signo de Sagitário, que inicia essa nova fase. Essas energias arquetípicas dessa lua nova, ela é a mesma para todo, não importa onde você esteja no mundo, ou qual seja o seu signo solar. É universal e unificador,
todos nós sentimos os efeitos da temporada de Sagitário durante essa lua nova. E todos podemos trabalhar com essa energia em nossas vidas pessoais nas próximas 4 semanas. O Sol entrou em Sagitário no dia 21 de novembro. E quando a Lua se junta ao Sol agora, no dia 19 de dezembro, é que inicia a primeira fase da alunação do Sagitário, que vai durar 8 dias. Em nossas meditações, trabalhamos somente com as principais fases da Lua, porque elas são 8, mas nós vamos trabalhar só com 4. Toda alunação dura 29 dias e só ocorre uma vez por ano, quando a Lua se junta ao Sol, nesse caso, Sagitário. Durante a Lua Nova, ela fica invisível, escondida na sombra da Terra. Metaforicamente, essa meditação vai nos ajudar a penetrar nas nossas sombras, para que na Lua crescente da próxima semana, possamos alimentar e fazer crescer a sua luminosidade dentro de nós, o que significa um processo de autoiluminação de nossas próprias sombras. Esta alunação de Sagitário é um momento ideal para seguirmos a voz do nosso coração, onde reside o nosso eu divino, e para nos conectarmos com os atributos positivos do signo de Sagitário. Por quê? Por ser um signo de fogo e de natureza espiritual, pode despertar em nós todos nessas 4 semanas uma visão mais elevada, mais ampla, mais espiritualizada dos acontecimentos atuais, tanto em nossas vidas pessoais, quanto nos acontecimentos coletivos à nossa volta. As luas novas são um momento de manifestação de milagres. E este é o momento perfeito para nós podermos começar do zero as nossas vidas. E é excelente para recomeçar, virar uma nova página ou iniciar um novo projeto de vida com as esperanças renovadas e com otimismo. Essa meditação deve começar a partir do dia 19 às 22 horas e 43 minutos, horário de Brasília. E pode ser feita quantas vezes for necessário, enquanto durar essa fase, até a entrada da próxima fase, que será na Lua crescente em Peixes, no dia 27 de dezembro, às 16 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Nessa meditação, vamos trabalhar não só os aspectos desafiantes da Lua com o Sol, que forma esta Lua nova, mas também das outras influências planetárias, para repolarizar durante essa semana as nossas respostas emocionais e os propósitos sagitarianos. A casa astrológica, por onde estão transitando a Lua, o Sol e Marte, porque todos estão juntos em Sagitário, indica a situação de nossas vidas que precisam ser olhadas com atenção para que as oportunidades de crescimento e expansão sejam feitas com sabedoria e sem precipitação. Através da sua intuição, e se você conhece seu mapa, você poderá identificar e direcionar mais especificamente, através dessa meditação, as casas astrológicas em que os signos de Sagitário, Áries e Câncer se encontram, porque é onde as situações de vida específica estão pedindo mudanças que tragam crescimento, preenchendo a nossa necessidade emocional e afirmação da nossa individualidade. Depois de você olhar no seu mapa natal e confirmar qual é a casa astrológica que está localizado o grau 28 e 24 minutos do signo de Sagitário, que é onde está a conjunção da Lua e do Sol, que estão em Câncer. Digo em Sagitário, e também a casa de Câncer, governada pela Lua, a de Leão, governada pelo Sol. Você pode iniciar então um processo de semeadura de suas metas e intenções para que o renascimento desse novo ser possa acontecer. O mais importante dessas meditações é a intuição que temos, por estarmos conectados nesse momento com o nosso mestre interior, o nosso eu divino, e saber qual é a casa ou área da vida em que o signo de Sagitário está no seu mapa, para intuir as saídas para as dualidades das influências nessa área que podem dificultar esse processo de crescimento. Quando necessitar ouvir a sua intuição e obter mais respostas,
eu sugiro que você estenda a pausa que é dada no áudio, para absorver melhor o que está ouvindo e fazer anotações se desejar. Mas se caso você não conseguir obter todas as revelações durante esta meditação, mas todos nós temos as respostas dentro de nós mesmos, quando nos conectamos com o nosso eu divino, com a nossa alma. Mas se você quiser confirmar qual era da sua vida em que a lua nova de Sagitário se encontra, você pode pedir um atendimento individual, entrando em contato através do meu e-mail, que está aqui embaixo na descrição ou nos comentários, também no banner do YouTube. Se você for novo ou nova por aqui e se identificar com essa meditação, eu peço que compartilhe, para que mais pessoas possam se conscientizar da importância do momento que estamos vivendo, que é o momento de separação do joio do trigo. E assim, o próprio YouTube poder disponibilizar também para mais pessoas. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber a notificação de novos vídeos e também deixar um comentário aqui embaixo de como foi a sua meditação. Esta semana continuamos com o resgate kármico planetário individual, porque temos planetas retrógrados, que é o Júpiter, Urano e o asteroide Quirón, nos obrigando a retrogradar ao passado para vivenciar e fazer esses resgates. Temos, para facilitar esse processo de resgate kármico individual e coletivo, várias meditações, como por exemplo a meditação para a purificação do karma, que propicia uma cura profunda não só do corpo físico, mas também dos outros 3 corpos sutis, o emocional, mental e espiritual. Temos também a meditação da luz crística, para a cura final, ao nos identificarmos com o ser crísticos que somos, a nossa alma, e também a meditação do perdão para a ascensão. Todas essas meditações são somente para os membros do canal. Agora, siga-me mentalmente. Nesse momento, coloco-me numa posição confortável, que pode ser deitado ou sentado com a coluna ereta e com as mãos em posição de Shimudra, que são os dedos polegares e indicadores unidos, e as palmas das mãos voltadas para cima. Encontro-me no lugar onde sei que não serei incomodada, e inicio a minha meditação, prestando atenção na minha respiração. Respiro profundamente pelo nariz, retenho o ar um pouco em meus pulmões e expiro. Expiro pela boca. Vou fazer isso 3 vezes, inspirando pelo nariz, prendendo o ar e expirando pela boca. E assim vou me desligando do mundo exterior e me sentindo plenamente relaxado, relaxada. Eu inicio agora este aprofundamento dentro do meu ser, com a intenção de entrar em sintonia cósmica através do meu superior, com as energias desta alunação de Sagitário. Sei que tudo no universo é vibração. Os planetas vibram, os signos por onde eles transitam vibram, todos os reinos da natureza possuem a sua vibração específica. E eu também vibro, por estar em conexão com todas essas vibrações do universo. É que faço agora esta meditação, para melhor entrar em ressonância harmônica com elas e vibrar também de uma maneira mais elevada possível. Sempre com meus olhos fechados, prestando atenção na minha respiração, eu dou início a este mergulho interior, em busca das minhas necessidades emocionais do momento e que elas se harmonizem com o propósito da minha essência, do meu eu verdadeiro relacionado aos arquétipos de Sagitário. Nesse momento,
eu começo a me sentir extremamente bem, segura para fazer este mergulho. Estou num ambiente tranquilo, onde me sinto sereno, tranquilo, protegido e em paz comigo mesmo. Sinto uma forte presença que me acolhe, me protege e me ampara para fazer esse trabalho. É o meu mestre interior. Continuo então respirando lenta e profundamente, enchendo bem os meus pulmões de ar e expirando pela boca. Essa respiração vai me relaxando cada vez mais profundamente. E o ar entra pelo meu corpo, limpando, purificando cada órgão, cada célula. E assim eu vou relaxando cada vez mais. Neste momento, estando plenamente relaxada, me deixo envolver por esse campo poderoso da energia da lua nova em Sagitário. Com esse novo ciclo lunar que inicia agora, eu me torno receptivo a esta energia sagitariana de crescimento e expansão da consciência, que me apresenta uma oportunidade de autorreflexão para o estabelecimento de intenções e crescimento pessoal e poder me tornar uma pessoa emocionalmente completamente diferente do que tenho sido até agora. Para isso, irei passar por mais 3 fases lunares além dessa, para processar essa morte e esse renascimento de quem eu era e não serei mais. Como esta fase é a primeira dessa alunação, esse é o momento propício para eu trabalhar e curar as emoções de baixa frequência vibratória e questionar velhos hábitos, comportamento, crenças, memórias e emoções que estão enterradas nas profundezas do meu subconsciente, enquanto busco maneiras novas e criativas de crescer, de me tornar melhor do que eu tenho sido até agora. Esse é um momento sagrado para eu fazer uma pausa, refletir e definir intenções alinhadas com a energia deste signo do zodíaco que ocorre na lua nova. E é o que faço agora, me policiando, pois a energia de Sagitário, apesar de ser a energia mais benéfica do zodíaco, também tem o seu lado sombrio e pode me influenciar a viver intensamente a sua dualidade. E é o que faço agora, estando atento às minhas necessidades e reações emocionais. Pois com a Lua em Sagitário, eu vou precisar repolarizar os aspectos sombrios desse signo, não me deixando influenciar pelo excesso de entusiasmo, idealismo, otimismo e uma fé cega de que tudo, absolutamente tudo, vai ser como eu quero, grandioso. E assim aprender que há um plano divino, que já traçou, que será como eu preciso para eu crescer e evoluir. Vou usar o fogo sagitariano para acender o meu fogo interior, elevando a minha consciência da terceira dimensão para não só querer expandir as fronteiras físicas, viajando, me aventurando, e sim também expandir as minhas fronteiras mentais, que me tragam novos horizontes com assuntos elevados, que me ajudem a me conscientizar desse processo de autoconhecimento e crescimento. A sabedoria sagitariana, que me será passada nessas 4 semanas, me dará intuição, autoconfiança, sorte e alegria de viver, que são características positivas dessa lua em Sagitário. Como esta primeira fase de semeadura, planto agora todas as intenções em relação às minhas reações e necessidades emocionais do meu passado, da minha família, da minha criança interior
e principalmente em relação à minha própria vida e à área da vida onde essa conjunção da Lua e do Sol se encontram, para que eu possa visualizar um futuro melhor. É o que faço agora. Mas para isso eu preciso trabalhar agora a conjunção da Lua, do Sol e da Vênus, que estão em Sagitário, e Marte, que está em Capricórnio. Estão todos juntos, na mesma área da vida. Este é um grande teste, porque sei que estou sendo chamado a usar a sabedoria de Sagitário, que me é proporcionada essa semana, para não permitir que a energia de Marte prevaleça, incendiando, fazendo com que eu possa me precipitar. Embora no signo de Capricórnio isso será um pouco mais contido, tanto a impaciência quanto a irritação, quanto a raiva, será contido. Este é o momento de usar com sabedoria a energia positiva de Marte, tendo coragem, garra e encarar tudo que possa me curar e que eu possa passar por uma transformação radical de ser e para me libertar de mim mesmo, de mim mesma. Concentro-me agora nestas áreas da vida governada por esses 3 planetas da Lua Nova: a Lua, o Sol e a Vênus, que estão em Sagitário, e Marte também em Capricórnio, mas principalmente o planeta Júpiter, que é o regente de Sagitário, para descobrir os padrões que possam ser transformados em pontos fortes em vez de bloqueios. Aprofundo agora essa meditação nas casas astrológicas ou situações de vida de Câncer, Leão, Áries e Libra, que é onde esses planetas todos estão e que regem. A Lua faz uma conjunção com a Vênus. Os dois estão em Sagitário. Esse é o aspecto que me influencia a ter um coração otimista, um espírito livre e uma necessidade profunda de alegria e expansão nos relacionamentos e na vida emocional. A conjunção funde os 2 princípios energéticos: a Lua, que rege as minhas emoções, necessidades inconscientes, instinto de cuidado, segurança e o meu lado sensível; a Vênus, que rege o amor, os relacionamentos, os valores afetivos ou materiais, a beleza, prazer e harmonia. Estando em Sagitário, essas 2 energias, que são femininas e relacionais, são tingidas pelo fogo, pela fé, pela sede de liberdade desse signo. Por isso sou influenciada essa semana a ter emoções otimistas e expansivas, não me prendendo a dramas emocionais muito densos ou prolongados. A necessidade de eu encontrar um significado maior e uma visão positiva em tudo que eu vivencio é característica de Sagitário. Tanto no amor quanto na vida emocional, eu preciso de ar, espaço, de liberdade. Relacionamentos que pareçam gaiolas, possessivos ou muito convencionais podem nesse período ser sufocantes. E eu valorizo parceiro ou parceiras que sejam companheiras de aventura, que incentivem a minha necessidade de crescimento também. Sagitário é o signo da filosofia e da busca do sentido da vida. Como a Vênus e a Lua neste signo, eu busco por um grande amor ou uma grande verdade e posso idealizar o amor, vendo-o como uma jornada de aprendizado ou busca de um parceiro ou parceira, se eu estiver só, com quem eu possa compartilhar crenças éticas ou uma visão de mundo semelhante. A minha forma de demonstrar carinho agora é calorosa, franca e às vezes um pouco exagerada. Sou influenciada a ser o melhor amigo ou a melhor amiga no relacionamento. Aquele que ama, que anima,
traz piadas, planeja viagens e enxerga sempre o lado bom da vida. A rotina é o grande inimigo nesse período, por causa da necessidade de variedade e novidades. E eu me alimento emocionalmente de novas experiências. Conhecer pessoas diferentes, explorar novas culturas e aprender coisas novas. O desafio dessa conjunção, já que ela pode se manifestar tanto pelo seu lado positivo, mas também o sombrio, é a dificuldade com a profundidade emocional. Porque pode haver uma tendência a eu fugir de conflitos mais profundos ou emoções consideradas negativas, como ciúmes, dependência, mágoa profunda, e mascará-las com otimismo. No entusiasmo do momento, eu posso fazer plano ou promessas grandiosas ou exageradas numa realidade prática e que vão ser difíceis de cumprir. Esse momento pode gerar também uma inquietação nos meus relacionamentos. Se a vida ficar muito monótona e previsível, pode surgir uma sensação de insatisfação ou a busca por algo mais. Pode surgir mesmo que o relacionamento atual seja bom. O amor e a segurança emocional para mim podem estar diretamente ligados à sensação de eu estar crescendo, explorando, me mantendo fiel aos meus ideais. Posso também me sentir atraído, atraída por pessoas alegres, sinceras, que têm histórias para contar e principalmente horizontes amplos. Me aprofundo agora na casa do meu mapa natal, onde essa conjunção se encontra, porque isso me mostrará a área da vida onde essa energia se manifesta mais forte e quais os aspectos harmônicos ou desfiadores que eles fazem com outros planetas, principalmente com Saturno, que pode trazer contenção, ou Marte, que pode impulsionar. A Lua em Sagitário em quadratura com Saturno em Peixes. Esse aspecto indica uma tensão entre a minha necessidade emocional por liberdade, expansão, otimismo, expressada através de emoções de forma direta e entusiástica, buscando por significado e crescimento, através de experiências que Saturno em Peixe vai exigir comedimento, disciplina, responsabilidade e estrutura no reino imaginário, na espiritualidade e no inconsciente, que são características de Peixes, ou lições kármicas relacionadas aos meus sonhos, compaixão e transcendência do ego encarnado, porque Saturno é o senhor do karma. Essa quadratura pode gerar um conflito interno entre o meu lado emocional espontâneo, que é a Lua em Sagitário, que busca aventura e liberdade, versus o meu senso de dever e responsabilidade, que são exigências de Saturno, e nas áreas representadas por Peixes, onde se encontra a espiritualidade, serviço, criatividade ou compaixão do meu mapa natal. Também uma tensão entre expansão e contenção, desejo de crescer e explorar versus responsabilidades que me mantém presa. Os desafios emocionais kármicos ou resgates podem gerar padrões emocionais que me exigem maturidade e disciplina para serem transformados. Outra possibilidade é a espiritualidade versus ao pragmatismo. A busca por um significado filosófico ou espiritual do Sagitário é confrontada com realidades práticas e limitantes de Saturno. Me aprofundo agora nas áreas da minha vida afetadas, onde a Lua e Saturno estão transitando, procurando encontrar estruturas que me permitam liberdades, mas criando rotinas que incluam tempo para aventura e expansão, e usando a disciplina a serviço do crescimento, reconhecendo e aceitando os limites e as restrições, mas sem perder o otimismo.
A Lua em Sagitário me apresenta um outro desafio ao fazer uma quadratura com Netuno retrógrado em Peixe. O desafio dessa quadratura é que Netuno distorce a realidade, cria ilusões e pode me fazer vagar impacientemente sem rumo em direção às minhas metas e projetos de crescimento. O principal desafio é que eu tenho que usar toda a sabedoria jupiteriana para discernir entre a realidade e a irrealidade. Discernir quais metas e projetos devo semear agora e que realmente me ajudem neste momento de expansão e crescimento. Minhas emoções, necessidades emocionais e imaginação não podem se mesclar com percepções e fantasias distorcidas em relação ao que eu realmente estou precisando. Vou usar a minha imaginação de maneira positiva, criativa, com discernimento e construindo imagens novas e positivas de mim mesmo, de mim mesma, liberando qualquer tensão emocional reprimida com compreensão e tolerância através dessa meditação, já que Netuno é associado à meditação. E é o que faço agora. Esta Lua em Sagitário faz um trígono com Quiron, que está retrógrado em Áries. Esse é o aspecto positivo, onde a Lua de Sagitário, com a sua expressão emocional expansiva, otimista e aventureira, com necessidade de liberdade emocionais e experiências amplas por busca de significado e filosofia na vida emocional, fluem harmoniosamente com Quiron, que está retrógrado em Áries, em busca de autoafirmação, iniciativa própria, expressão do meu eu individual, com coragem e assertividade, e uma identidade independente. Quiron em Áries é o curador ferido, e esse processo, por estar retrógrado, é uma cura internalizada, é um trabalho mais introspectivo com as feridas do passado, dessa e de outras vidas, que me mostram agora a cura através do resgate de experiências passadas, gerando um processo de autoconhecimento mais profundo, ao eu integrar a minha necessidade de liberdade, que é de Sagitário, com a minha autenticidade, que é de Áries, através de uma abordagem otimista, filosófica, espiritual e expansiva das minhas emoções e transformando as experiências de ferida na identidade pessoal em sabedoria, em uma compreensão mais ampla, usando o otimismo e a fé sagitariana como ferramentas de cura pessoal. E depois, com esse conhecimento, eu ter a liberdade em ajudar os outros com feridas similares, especialmente relacionadas à falta de confiança para serem eles mesmos. É através dessa meditação que eu identifico as feridas e a cura nas casas astrológicas de Sagitário e Áries do meu mapa astral. E é o que faço agora. O Sol faz uma conjunção com a Vênus em Sagitário e uma conjunção com Marte, que está em Capricórnio. Essa conjunção tripla entre o Sol, Vênus e Marte em Sagitário e Capricórnio é uma configuração de 3 planetas pessoais que mesclam 3 princípios fundamentais. O Sol em Sagitário, o eu que busca significado, liberdade, verdade e expansão. A Vênus representa o amor e os valores. Estando em Sagitário, anseiam por aventura, otimismo e experiências culturais. E Marte, que representa a ação e a energia, que são direcionadas por ideais, coragem e o espírito pioneiro. Esse resultado me influencia essa semana uma personalidade extremamente focada, ardente e motivada, por um profundo senso de porquê. O Sol junto da Vênus
gera uma personalidade amorosa e carismática, que irradia calor, otimismo, jovialidade, podendo atrair os outros com o meu espírito aberto, senso de humor e a minha visão positiva da vida. Eu posso encontrar prazer na descoberta, no aprendizado, numa conversa estimulante ou em atividades ao ar livre. Nos relacionamentos, posso ser direto, direta e sincera. O Sol e Marte juntos geram uma vontade férrea e corajosa, porque a minha identidade, que é o Sol, está fundida à minha ação, que é Marte, e eu ajo de acordo com as minhas metas, sem medo de defender as minhas ideias ou embarcar em novos projetos. Aproveito agora para canalizar essas energias para objetivos que ampliem meus horizontes. Pode haver um forte ímpeto competitivo em áreas esportivas, acadêmicas ou relacionadas à viagem e à comunicação. Mas com essa conjunção, que pode se manifestar pelo lado sombrio, preciso estar atenta à impulsividade. O risco aqui é agir de forma muito precipitada, com excesso de confiança, atirando a primeira pedra e perguntando depois. Vênus e Marte em Sagitário geram uma paixão pela aventura. O desejo, que é Marte, e o afeto, que é Vênus, se expressa através do desejo de explorar, conhecer pessoas diferentes, viver experiências intensas e expandir os horizontes. Vou aproveitar o otimismo contagiante e a capacidade de enxergar o lado bom e encontrar soluções, honestidade e sinceridade, e ser o mais ou a mais transparente possível, e ter a coragem para inovar, e iniciar projetos ousados, ou iniciar, por exemplo, um curso, uma especialização, ou um projeto que envolva viagens. Assim eu evito os aspectos sombrios dessa tríplice conjunção, que é a tendência à impulsividade, agir ou falar sem pensar, completamente, das consequências ou falta de tato em meus relacionamentos. A franqueza sagitariana, potencializada por esses 3 planetas, pode machucar. Gera uma dificuldade com compromissos muito estruturados que possam parecer que me prendam, ou com detalhes mundanos, porque eu quero grandiosidade nesse momento. A outra possibilidade é excesso de confiança, acreditando que tudo vai dar certo e sem fazer um planejamento prático. Medito em relação à casa de Sagitário do meu mapa natal, aonde esses planetas se encontram, para contornar essas possibilidades agora. O Sol, que está em Sagitário, faz uma quadratura com Saturno em Peixes. Essa combinação traz um tema de tensão entre expansão e restrição, entre o desejo de liberdade e a necessidade de responsabilidade. O Sol em Sagitário representa otimismo, busca por significado, fé, aventura, expansão física e mental e espiritual e um forte desejo de liberdade. Já Saturno é o planeta da disciplina, dos limites, da responsabilidade e da estruturação. Estando em Peixe, ele lida com sonhos, intuição, espiritualidade, compaixão, perdão e amor incondicional, mas às vezes confusão ou escapismo. Na retrogradação, Saturno me pede uma revisão interna das minhas responsabilidades, medos e limites ligados a essas manifestações. A quadratura indica um conflito-desafio
que exigem uma ação consciente para serem resolvidos. Porque Sagitário quer voar. Saturno em Peixe puxa para o chão. E eu posso me sentir presa entre o desejo de explorar novos horizontes, sejam filosóficos, geográficos ou educacionais, e as obrigações emocionais, familiares ou espirituais que me limitam. Pode também criar um conflito entre a fé versus a realidade, porque Sagitário busca otimismo e crenças expansivas. Já Saturno em Peixe questiona a base dessas crenças, trazendo dúvidas, inseguranças ou a necessidade de provar algo através da disciplina espiritual. Pode gerar também uma dificuldade em conciliar liberdade e dever, porque pode haver restrições práticas ou internas, como culpa, medo, insegurança, e que bloqueiam uma expressão mais livre ou espontânea. Saturno em Peixe pode me fazer também questionar se as minhas crenças ou visão de futuro são realistas, ou se eu estou fugindo de responsabilidade através de ideais excessivamente otimistas, que é uma influência de Sagitário. Esse trânsito, com ele eu posso ser chamado para eu construir uma base mais sólida internamente. Saturno não pode adiar ou me confrontar com obstáculos em minhas viagens, estudos e projetos expansionistas. Para isso eu preciso estar atento. Ou também relacionamentos com figuras de autoridades, pais, chefes, professores, que podem trazer lições sobre limites ou um conflito entre a minha espiritualidade versus dogmas pela busca mais autêntica, mas com rigidez interna ou externa. Mas a quadratura é um chamado para uma integração, uma oportunidade de crescimento, se eu usar a disciplina de Saturno em Peixes para estruturar os ideais sagitarianos. Por exemplo, transformar uma filosofia em prática, criar uma rotina para estudos espirituais, ou eu aceitar limites que podem, paradoxalmente, me dar mais liberdade a longo prazo. Ou seja, assumir uma responsabilidade agora para ganhar autonomia no futuro, ou revisar as minhas crenças sobre uma luz realista de Saturno, sem perder a fé de Sagitário. Agora eu me pergunto, onde eu estou buscando liberdade, mas evitando responsabilidade? Quais os medos ou culpas que a influência de Peixes me impede de eu me expandir, que é uma influência de Sagitário? Como posso criar estruturas mais realistas para os meus sonhos? O que preciso desaprender para crescer? Esta quadratura é um convite à maturidade, para eu integrar a sabedoria otimista de Sagitário com a sabedoria prática de Saturno. O caminho é encontrar através da responsabilidade e não apesar dela. A restrição atual pode ser o alicerce necessário para uma expansão futura, mais autêntica e durável. Aproveite essa compreensão agora, através das casas astrológicas de Sagitário e Peixes, onde o Sol e Saturno estão transitando respectivamente, para ter uma visão mais profunda. O Sol em Sagitário também faz uma quadratura com Netuno em Peixes. Esse é um aspecto desarmônico, porque cria uma tensão entre Sagitário e Peixe nos temas de fé versus ilusão, idealismo versus realidade, expansão versus dissolução. O Sol representa o núcleo,
a nossa essência, a vontade e identidade verdadeira. Em Sagitário, essa expressão ela é otimista, é aventureira, é direta, filosófica e em busca de um significado maior, de uma verdade e liberdade, que me influenciam nesse período um forte desejo de crescer e expandir meus horizontes, físico-mentalmente. Netuno é o planeta do inconsciente, dos sonhos, da espiritualidade, da compaixão, mas também das ilusões, confusões e escapismos. Em Peixes, seu signo de domicílio, ele se sente em casa. Essas energias, então, são potencializadas por causa disso. Netuno em Peixes anseia pela unidade, pela dissolução de limites, pela conexão com o divino e com o todo. A quadratura, um aspecto de 90 graus, cria um atrito interno que me exige ação, ajuste e conscientização para ser bem utilizado. É como ter duas forças poderosas dentro de mim e que estão em conflito, mas que, se integradas, podem gerar um tremendo crescimento. A busca pela verdade de Sagitário se conflitua com a neblina da ilusão de Netuno e Peixe. O Sol em Sagitário quer clareza, uma filosofia de vida direta e uma verdade que possa ser proclamada. Netuno em Peixe, por outro lado, diz que a verdade última é inefável, misteriosa, mais sentida do que racionalizada, porque ele dissolve certezas, borra fronteiras, mas convida a um mergulho no mistério. Esse atrito pode se manifestar de várias formas, como um ceticismo confuso ou desilusão, ou eu oscilar entre um otimismo exagerado, acreditando em pessoas ou ideias de forma ingênua, que é influenciada por Netuno, e sofrendo uma desilusão repentina e amarga, quando a realidade sagitariana bater à porta. Porque nesse período pode ser difícil separar a verdade da fantasia. Outra possibilidade, pode haver uma tendência a escapismos, especialmente o que expande a mente, excesso de otimismo, idealização de parceiro ou gurus, ou mesmo uso de substâncias como álcool ou drogas, na busca por uma verdade superior, ou fuga de uma realidade decepcionante. Também eu tenho dificuldade em ser prático, porque meus sonhos e visões de Netuno podem ser grandiosos e inspiradores, que o Sol em Sagitário influencia, mas pode faltar paciência para os detalhes práticos, me levando a projetos que começam com entusiasmo brilhante, mas se perdem numa névoa de improvisação. Outra possibilidade, confusão de identidade. Quem eu realmente sou? Porque o Sol evidencia a identidade, mas tensionado por Netuno, pode criar uma dissolução, pode levar a momentos de dúvida sobre meu propósito ou meu papel no mundo. A possibilidade de integração dessa energia, de um idealismo profundamente compassivo e uma visão espiritual verdadeiramente expansiva, se faz presente agora e pode gerar um grande potencial de crescimento. E eu me tornar um canal para inspirar outras pessoas, usando o otimismo, a comunicação de Sagitário, para traduzir as visões sutis e espirituais de Netuno. Posso também encontrar a minha verdade mais profunda, servindo a um ideal maior, influência de Netuno, com entusiasmo e a fé, influências de Sagitário. Posso expressar minhas buscas e questões
através de uma criatividade artística que Netuno me influencia e que podem carregar uma mensagem filosófica ou de união, característica de Sagitário. Posso, nesse momento, desenvolver uma fé que não seja dogmática, mas que aceite o mistério, a intuição e a interconexão de todas as coisas, que é a influência de Netuno e Peixes. Me aprofundo agora para entender onde esse drama interno se desenrola, qual era da vida indicada pelo meu mapa natal, onde o Sol e Netuno estão transitando. A casa do Sol, que é em Sagitário, é a área da vida onde eu estou expressando a minha essência, buscando expansão e querendo ser notada nesse momento. A casa de Netuno em Peixes é a área da vida do meu mapa astral, onde eu posso experimentar confusão, mas também maior sensibilidade, intuição, espiritualidade e conexão com o todo. E é o que procuro visualizar e internalizar agora. Agora, eu me concentro no aspecto do Sol em Sagitário, em trígono com Quiro em Áries, que está retrógrado. Que com a ajuda do Sol eu vejo claramente as minhas feridas e traumas do passado, porque estão sendo iluminados, para que eu possa reconhecê-los agora, junto com a energia de Quiro, o curador ferido, e eu me curar, manifestando as habilidades criativas do Sol, e que depois de curá-los, eu possa assumir quem eu verdadeiramente sou. Qualquer desconforto ou dúvida que antes me impedia de ser fiel a mim mesmo, a mim mesma, eu reconheço agora. Reconheço também toda a dor, todos os traumas que estão sendo eliminados agora. E assim eu me curo, porque Sagitário me proporciona a sabedoria do caminho criativo para essa cura. E assim como Quiro, que depois de eu me curar, eu posso me tornar uma inspiração para os outros. Mercúrio faz um único aspecto essa semana, que é uma quadratura com os nodos lunares, Norte e Sul. Esse aspecto cria um conflito evolutivo entre a análise racional, porque o nodo Sul está em Virgem, e a intuição e espiritualidade, porque o nodo Norte está em Peixes, me pedindo para eu não me perder no perfeccionismo ou na fuga, que é característica de Virgem, mas integrar o prático de Virgem com o intuitivo de Peixes, usando a minha mente, que é Mercúrio, para traduzir os insights espirituais, que é Netuno, em ações concretas, que é Virgem, saindo assim dos padrões de julgamento e controle para um fluxo de confiança e compaixão, um grande desafio desse alinhamento. Esse eixo de Peixe e Virgem me impulsiona a ir na direção norte, em direção à espiritualidade, à empatia e à unidade, que são características de Peixe, largando o foco excessivo no material, no detalhe ou no controle racional de vidas passadas, que é característica de Virgem. A quadratura cria uma intenção, me forçando a me mover para integrar energias conflitantes entre essa manifestação da mente, que é Mercúrio, que está sendo puxada para os lados opostos, que é a análise minuciosa de Virgem, do Nodo Sul, versus a entrega intuitiva de Peixes, que é o Nodo Norte, podendo fazer com que eu sinta dificuldade em me comunicar, em expressar ou processar informações, oscilando entre ser muito crítica, analítica, atributos de Virgem, ou muito vaga, iludida, que são características de Peixes.
A energia de Mercúrio em tensão com o nó do Sul em Virgem me desafia a não ser refém do perfeccionismo, do excesso de detalhes ou da crítica. O objetivo dessa quadratura é integrar o racional e o intuitivo. Preciso então usar a lógica de Mercúrio para dar forma e clareza aos insights e a sensibilidade de Peixes, não deixando a intuição se tornar uma fonte de confusão ou de fuga. Preciso aceitar a imperfeição, abrindo mão da necessidade de controle total e reconhecer a beleza nas falhas humanas. Vou me sintonizar com a energia de Mercúrio para meditar, transformar a intuição em palavras, ideias ou planos práticos, sem sufocar a criatividade. Vou também ter cuidado com julgamentos, evitando a crítica excessiva, característica de Virgem, ou as ilusões, característica de Peixe, focando apenas na compaixão e num propósito maior. O desafio é exatamente focar na comunicação e no pensamento, para alinhar o meu caminho evolutivo, saindo de padrões dispersivos para uma visão mais unificada. Então procuro me sintonizar nas áreas do meu mapa astral de Peixes e do signo oposto de Virgem, que me especificam exatamente o que eu posso vivenciar agora. Vênus em Sagitário faz uma quadratura com Saturno e com Netuno, ambos em Peixes. Este aspecto é um grande desafio de fé, realidade e expansão da Vênus, com a conjunção de Saturno e Netuno, pois o desejo de liberdade, otimismo e expansão da Vênus em Sagitário entra em choque com as energias de responsabilidade e limitação de Saturno, e a dissolução, espiritualidade ou ilusão de Netuno. Os dois, num signo fluido e sensível de Peixes, me criam essa divergência. O desafio dessa quadratura da Vênus versus Saturno e Netuno gera um conflito que deve ser superado. Se for nos relacionamentos, os ideais de amor livre e otimista da Vênus em Sagitário podem ser minados por inseguranças, que é de Saturno, ou confusão, que é a característica de Netuno, ou por parceiros, parceiras que pareçam nebulosos, evasivos, o que provoca uma sensação de responsabilidade ou resgate kármicos. Se eu estiver só, posso atrair relacionamentos que começam com idealismo espiritual ou salvador, característica de Netuno em Peixes, mas que logo revelam cargas e obrigações e limitações pesadas, características de Saturno, podendo sufocar a minha necessidade de liberdade, que é de Sagitário. Esse aspecto pode gerar um conflito entre eu valorizar a verdade expansiva de Sagitário e ter que lidar com áreas onde os limites são fluidos e as realidades são subjetivas, energia de Peixe. O desejo de viajar, estudar ou de me aventurar, que é a Vênus em Sagitário, pode ser frustrado por circunstâncias práticas limitantes de Saturno, ou por uma falta crônica de direção por causa da névoa que paralisa do Netuno. Posso, nesse período, querer buscar uma verdade filosófica, que é a influência de Sagitário, mas esbarrar em crenças limitantes por causa do Saturno ou confusas por causa de Netuno. Com a influência de Saturno, que traz uma lição kármica, por ele ser o senhor do karma, de como eu encontrar essa liberdade que Saturno me influencia, mas dentro de certos limites, e através da entrega e da fé de Netuno, e não apesar deles. O caminho da superação dessa quadratura me pede uma integração e ação consciente.
A solução não está em um lado, mas na síntese dos dois. Então vou usar a sabedoria de Sagitário. A filosofia é a busca por um significado mais elevado. Vão ser as ferramentas para entender essa tensão. O momento propício é para eu integrar essa conjunção de Saturno e Netuno através de uma disciplina espiritual ou criativa. Saturno me pede para dar estrutura a essas influências de Netuno, através de uma prática regular, que pode ser meditação, a arte, ou um serviço compassivo, humanitário. Pode ser um antídoto também para a paralisia, para que eu possa transformar o escapismo ou os devaneios em criatividade. Nesse momento, eu encontro a verdadeira liberdade de Sagitário, percebendo que ela não venha da falta de limites, mas de eu poder escolher com sabedoria a quem ou a que eu deva me comprometer, que é o Saturno está me pedindo, justamente na casa de peixes onde ele está. E de fazer isso com um sentimento de conexão espiritual, que é Netuno. Me aprofundo agora, especificando as áreas da minha vida onde a Vênus, Saturno e Netuno estão transitando no meu mapa astral. A Vênus, em Sagitário, faz um trígono com Quirón, que está retrógrado em Áries. Esse é um momento dinâmico e potencialmente curador, principalmente na área de amor, relacionamento, autoestima, criatividade e finanças. Vênus em Sagitário representa o amor pela liberdade, pela aventura, pela expansão. Então eu posso expressar afeto com otimismo, franqueza e busca por experiências que ampliem meus horizontes, seja viajando, estudando, ou um papo filosófico com um parceiro ou uma parceira. Posso também ser avesso, ou avessa a rotinas restritivas, e valorizar a honestidade acima de tudo. Quirón retrógrado indica uma ferida ancestral relacionada à identidade, à iniciativa e à coragem que é de Áries. E pode ser uma dificuldade eu me encontrar em primeiro lugar, em afirmar o meu eu de forma saudável, ou iniciar projetos com medo de falhar. Mas o trígono, por ser um aspecto harmonioso, de fluxo fácil, ele facilita a integração dessas energias, promovendo crescimento e resolução. Ele não é um aspecto desafiador, é um talento, um caminho natural para a cura. E ela vem exatamente através do amor expansivo, porque a Vênus oferece a medicina para a ferida de Quirón em Áries e a cura da iniciativa de Áries pelo otimismo, confiança de Sagitário. Porque a aventura, a maneira otimista e confiante de eu me aventurar e amar e me relacionar, que é a Vênus em Sagitário, me ajuda a curar o medo de tomar a iniciativa, de ser eu mesmo, de lutar pelas minhas próprias necessidades, que é Quirón em Áries. E eu posso descobrir e me lançar em aventuras, literalmente ou metaforicamente, e de coração aberto. Eu naturalmente fortaleço o meu senso de atividade e de coragem. A honestidade e a franqueza típicas de Vênus em Sagitário é a chave para lidar com a ferida da autoafirmação de Quirón em Áries. Aprender a ser honesto, honesta, sobre meus desejos e necessidade de relacionamentos, que se tornam um caminho de cura para a dificuldade de me colocar em primeiro lugar. Se eu estiver só, posso atrair um relacionamento ou criar um relacionamento em que a criagem e a dependência sejam fortes. A coragem é a descoberta também do que eu quero, relacionado a Áries e a casa de Áries no meu mapa. Ou um parceiro, uma parceira que podem me valorizar a minha força latente. Inversamente, eu posso atuar também como um curador, uma curadora,
para os outros, ajudando a eles a encontrar sua coragem através de uma filosofia de vida alegre e otimista. A visão filosófica e ética da Vênus em Sagitário me ajuda a direcionar a energia de Áries de uma forma mais consciente, sábia, transformando impulsos em ações corajosas e significativas. Este é um aspecto que fala de otimismo, como a força curativa e da capacidade de transformar a história, uma história de hesitação ou de dor, em uma fonte de inspiração e de liberdade para mim e para os outros. Identifico agora as casas astrológicas do meu mapa astral, onde a Vênus em Sagitário e o Quirón retrógrado em Áries estão transitando, e onde esta cura acontece com mais força. Marte faz uma quadratura com Saturno e Netuno, ambos em Peixes. Esse aspecto indica um período de desafios energéticos e kármicos, especialmente nas áreas de Áries, Capricórnio e Peixes, que são regidos por esses planetas no meu mapa astral. Marte representa uma energia que necessita de firmeza, de maturidade. E pode indicar também, por outro lado, impulsividade. Mas essa impulsividade ela é mais madura por causa da influência de Capricórnio. Saturno em Peixes traz lições kármicas sobre limites, responsabilidade e estruturas na casa de Peixes do meu mapa astral, e em áreas como emoções, espiritualidade e criatividade. Por exemplo, posso iniciar projetos com entusiasmo, mas encontrar obstáculos imprevistos ou falta de clareza, porque Saturno exige paciência, disciplina, enquanto Marte em Capricórnio quer resultados pragmáticos, concretos, seguros e a longo prazo. Netuno em Peixes pode dissolver fronteiras, levando a me sacrificar excessivamente, já que gera dificuldades em eu definir limites. Saturno tenta impor estruturas, gerando essa tensão interna. Uso agora essa quadratura como um motor, uma mola propulsora para eu enfrentar situações de Netuno com disciplina e prática de Saturno. E me sintonizo agora com a energia de Marte para buscar essa segurança e essa estabilidade. Saturno me mostra uma forma de crescimento pessoal também, aprendendo a fazer com que eu haja com fé. Medito agora, me perguntando onde eu ajo por impulso, ignorando meus limites ou realidades. Que áreas da minha vida pedem mais clareza e menos idealização? Que é a casa astrológica de Sagitário. Como posso unir a ação corajosa e madura de Marte em Capricórnio com a responsabilidade de Saturno em Peixes e com a intuição de Netuno? Não posso me esquecer de que Saturno e Netuno mostram esses temas que eu preciso trabalhar agora, relacionados à casa de Peixes. Não posso permitir que dúvidas sobre orientação profissional ou espiritual, ou conflitos entre o meu dever, Saturno e meus sonhos, que Netuno possa ofuscar essa necessidade. Eu reavalio agora minhas crenças ou compromissos. Essa quadratura é um convite de evolução para eu unir a coragem de Marte, a maturidade de Saturno e a sensibilidade de Peixes de uma forma prática. Identifico agora quais são as casas astrológicas do meu mapa natal
de Sagitário e Peixes, e onde os signos de Virgem e Gêmeos estão. E esses eixos dessas quadraturas que estão sendo afetadas, fazendo com que eu tenha que direcionar melhor essas energias. É o que vejo agora. Marte em Capricórnio faz um trígono com Quirón em Áries. O trígono, por ser um aspecto positivo de 120 graus, indica fluidez, harmonia e facilidade natural, e que indica que as energias de Marte e Quirón trabalham juntas de uma forma cooperativa e produtiva. Marte é um planeta de ação, de energia, coragem e impulso. Em Capricórnio, um signo de terra, regido por Saturno, está focado em disciplina, estrutura, ambição e realização prática. Essa combinação da energia marciana é direcionada de uma forma disciplinada, ambiciosa e estratégica. Gera uma ação com propósito, perseverança e capacidade de eu assumir responsabilidades. Quirón, curador ferida, representa as minhas feridas mais profundas, ancestrais, mas também a minha capacidade de autocura. Estando em Áries, um signo de fogo regido por Marte, Quirón está associado à iniciativa, independência, coragem e individualidade. Mas essa ferida está relacionada à identidade, à capacidade de iniciar ações e ter exatamente assertividade. Então a cura vem através da coragem de ser autêntico, autêntica e pioneira. Me sintonizando agora com a capacidade de usar uma prática e disciplina, que é Marte em Capricórnio, para curar feridas de identidade e assertividade, que é Quirón em Áries. Ou posso também me sintonizar com a capacidade para liderar de forma responsável e transformadora, enquanto curo questões de autoconfiança, ou me envolver com processos de cura através de disciplina e ação consistente. E me deixo transformar agora, me envolvendo também por uma assertividade saudável, através de realizações concretas, podendo assim neutralizar com a tendência a trabalhar excessivamente com a forma de eu lidar com feridas internas e externas. Medito agora em relação às áreas da vida, ou casas astrológicas de Áries, onde Quirón está transitando, e Capricórnio, e onde Marte também está transitando. Eu posso agora, se eu quiser, encerrar essa meditação agradecendo todas as revelações que me foram passadas até agora e voltando a minha consciência para o meu corpo físico, local onde me encontro, para depois, numa outra etapa, que pode ser um outro dia ou mais tarde, fazer a segunda parte dessa meditação, que vai ser com os planetas sociais, Júpiter e Saturno, e com os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Então agora eu encerro essa meditação, que foi feita somente com os planetas pessoais. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.